Boa noite, meus irmãos. Opa, hoje tá bom. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? Com muita alegria que a gente está aqui, recebendo mais uma vez nosso querido irmão Frederico. Aprendeu o caminho e não esquece mais. Para nós também, muita alegria. Todos nós recebemos uma mensagem aí, que se chama Se Tivermos Amor. E ele fala assim: se tivermos amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes que a peçonha do mal entenebreceu, e relevarás toda ofensa que te martirizem as horas. Surpreenderás os maldizentes criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu, e desculparás toda a injúria com que te deprimam as esperanças. Observarás no onzenário a vítima da ambição desregrada, acariciando a ignomínia da usúria em que atormenta a si próprio, e no viciado o irmão que caiu voluntariamente na poça de fel em que arruína a si mesmo. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Se tiverdes amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. E perceberás então, como Cristo futigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível à bênção da vida eterna. Emmanuel, nosso querido Chico, no livro Religião dos Espíritos. Maravilhoso. Meus irmãos, nós hoje estamos recebendo novamente nosso irmão Frederico, que vai trazer para nós as reflexões da noite, que nós possamos aproveitar esse momento. Nós já tivemos tempo suficiente aí para as coisas da terra, para as coisas do mundo, e nada melhor, né, meus irmãos, do que nós agora buscarmos o alimento para a nossa alma, aquilo que nós precisamos, que são as orientações que Jesus manda para nós. Então essa é a hora que nós agora vamos mudar nossos pensamentos, deixar na terra as coisas que pertencem à terra, deixar lá fora o que pertence ao mundo lá fora, para que nós possamos absorver as reflexões que nosso irmão trará para nós. Temos a plena certeza de que todas as vezes que nós viemos aqui, nós recebemos aquilo que nós precisamos. Os irmãos que vêm trazer a palavra, eles são intuídos, pelos guias, pelos mentores de luz, e a gente tem certeza que eles trazem justamente o que nós precisamos ouvir. Então, é com muita alegria que nós recebemos o nosso irmão. É ele que vai falar, nós apenas vamos fazer uma prece. Convido os meus irmãos que fechem os nossos olhos e que nós agora possamos deixar lá fora as coisas que pertencem ao mundo lá fora, nossas preocupações, tudo. Vamos deixar lá fora agora de lado, para que nós possamos, meus irmãos, aproveitar esse momento com Jesus. E nós te agradecemos, querido Mestre, por nos dar mais essa oportunidade nessa noite de estarmos aqui, nessa casinha humilde, simples, mas onde nós podemos, Senhor, aprender com o seu Evangelho, aprender com vós, a caminhar aqui por este mundo,
onde quer que nós estejamos, sempre vigilantes, observando as nossas escolhas, observando a nossa conduta, procurando sempre fazer o bem, procurando aproveitar todas as oportunidades, todos os momentos, Senhor, para seguir nos vossos passos. Então é com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui e pedimos a vós que abençoe, que ilumine o nosso irmão, juntamente com os seus amigos espirituais, para que nós possamos aproveitar essas reflexões da noite, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na nossa vida. Obrigado, Senhor. Permita que nós possamos iniciar essa humilde reunião dessa noite. O famoso microfone, né? Acostumar com essa. É bom que proíbe a gente de falar. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de amor e caridade, não é mesmo? E o nosso dia a dia, como é que foi? Correria? Pesado, né? O mundo aí fora tá cobrando muito da gente, né? E como que nós estamos reagindo, né, ao mundo aí fora, não é verdade? Mas enfim, graças a Deus que a gente tem esses momentos que a gente se reúne. Boa noite, meu irmão. Que Jesus mesmo já nos orientou que aonde estivesse dois ou mais falando dele, ali ele estaria, né? E não é diferente. Meus irmãos, as mensagens que são trazidas a nós, é muito interessante. A prece que nosso irmão leu no início, todos nós acompanhamos. A hora que você fez a prece, irmão, aqui, sempre uma conotação, né, de vigiar as nossas atitudes, como é que a gente tem reagido, como é que a gente tem se comportado, a gente tem buscado realmente a reforma íntima, né? E eu gosto sempre de abrir o Evangelho, e coincidentemente, né, a mensagem: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências. E poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então vocês veem que as mensagens todas, né, elas vão se ligando, né? E a irmã, a última vez que eu estive aqui na casa, a gente falou da irmã, da reforma íntima. A gente empregar o esforço é difícil da gente, sabe? Quando a gente conhece a nós mesmos, os nossos interesses pessoais, eles ainda falam muito mais alto. Não é verdade? Sempre a gente tem que se colocar no lugar do outro, mas a gente nunca se coloca. Irmão, eu fico pensando que a Lara, sua filha, que agora tem o Theo, tivesse junto com a Luísa e a Carol, ou Lucas e a Alice, e só tivesse um pão para a gente dividir durante a pandemia. E esse cara é meu irmão, ele que me trouxe aqui. E aí? Qual o meu comprometimento com Jesus, que entre os meus filhos e os filhos do meu irmão André, será que eu ia dividir? Será? Será que nós iríamos dividir? Quando a pandemia começou, ou qualquer outro motivo, quando a gente foi, não, eu vou abastecer meu armário. A gente pensou em pegar só um pacote de arroz?
Eu não pensei. Eu peguei logo 2. Peguei feijão, logo 2. Como é que vocês estão agindo no dia a dia de vocês? Não precisam me responder. Como é que a gente está se comportando em sociedade? Sabe? Eu fico me perguntando para o meu consciente. E aí, quanto mais a gente começa a estudar a doutrina, e como eu disse aqui a primeira vez, a gente tem que fazer a reforma íntima agora a todo custo, porque como é que eu vou estar aqui na frente conversando com vocês se eu não mudar meus hábitos? Aliás, os meus hábitos vêm comigo há quantas centenas e milhares de anos, repetindo os mesmos erros. Então, dentro dessa reforma, a gente precisa começar, sabe, a realmente expressar um esforço e olhar exemplos maiores. E eu trouxe aqui hoje uma história de um espírito de alta envergadura moral. Eu trouxe aqui hoje um exemplo para que a gente possa responder a uma pergunta. Qual o meu comprometimento com a causa do Cristo? Qual o meu comprometimento com Jesus? Porque quando tudo está legal, fica fácil ser um cara paciente, um cara amoroso, né? Agora, quando as coisas ficam mais difíceis e a gente tem que, entre aspas, disputar, não, vamos usar a palavra dividir. A gente está comprometido em realmente pensar no próximo? Somos todos espíritas na casa hoje? Tem alguém pela primeira vez conhecendo a doutrina agora? Quem? A irmã? Seja bem-vinda. É a primeira vez que conversa numa casa espírita? Não? Tá, maravilha. Mas entende que o espiritismo ele crê na reencarnação, na multiplicidade das vidas. Ok? Então a gente nasce, renasce para a nossa caminhada. Então eu trouxe aqui hoje um exemplo para nós de espírito de alta envergadura moral para exatamente servir de régua. Estou comprometido com Jesus? E aí a gente vai fazendo essa reflexão. Ok? Então para baixo passa. Eu estou para baixo ou estou para cima? Para baixo. Então, para a gente responder essa pergunta, estamos comprometidos com Jesus? Então, hoje nós vamos falar de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é a mentora espiritual de Divaldo Franco. E hoje, Joana de Ângeles está no mundo espiritual, dedicada a escrever as obras muito voltadas para esse momento de doença mental que nós estamos vivendo. Então, são obras muito voltadas para a psicologia. Então, nós vamos falar da vida de Joana, começando quando ela estava na personalidade Joana de Cusa. Joana de Cusa era casada com um nobre chamado Cusa, que vivia no palácio de Herodes. Aí eu busco na história, porque a gente lê na literatura espírita e é legal a gente pesquisar se a história na internet bate e está lá. Então a história diz que ele era um chanceler, que ele era um mestre de cerimônias, enfim, um oficial de Herodes que trabalhava no palácio. E Cusa era um cara que gostava de viver plenamente na satisfação material. Então, quando ele estava com Herodes, com os judeus,
Ele adorava as leis mosaicas. Quando estava com os romanos, adorava os deuses romanos. E vivia assim, de interesse, o bom vivant, e com certeza abnegado, no mau sentido, da família. Vivia todas as formas de prazeres materiais. E Joana, então, era uma senhora muito triste com tudo isso. Principalmente que ela já havia ingressado na Boa Nova, e conhecia, na época que Jesus pregava na Galileia, perto dos lagos, nas cidades, Betsaida, Curzim, Cafarnaum. E as diferenças religiosas entre ela e o marido traziam profunda tristeza. Bom, vamos lá. Agora é para a gente ver se a gente conhece a história mesmo, que os slides estão todos trocados. Estou trocado. Agora é que a gente vai ver se eu estou colando ou se eu estou estudando para fazer a reforma. Então vamos lá me ajudar. Então Joana ficou sabendo que Jesus chegou na casa de Simão Pedro, e lá ele descansava, e tem um livro muito bacana que chama Jesus no Lar, que é excelente para que a gente possa fazer os evangelhos no lar, que são passagens de Jesus na casa de Simão Pedro. Então, Joana vai até a casa de Simão, Pedro, e chega lá, encontra Jesus e despeja no colo de Jesus a sua tristeza, a sua insatisfação, a sua dor. Seu marido não era presente em casa, que o seu marido a traía, e só queria saber das farras. Qualquer semelhança com os tempos de hoje é mera questão de coincidência. Mas enfim, Jesus então serenamente escuta Joana e fala com ela: minha filha, se seu marido não te compreende, um dia ele há de compreender. Se ele não te ama, um dia ele há de te amar. Vá para casa e o ame com um amor quase maternal. E ela então ainda debate com Jesus. Mas Jesus, minha filha, quem conhece a Boa Nova, quem conhece o Evangelho, sabe que o amor é o caminho. Vá e ser fiel. Agora vocês imaginem o magnetismo desse encontro. Assentada aos pés de Jesus, com o Nazareno olhando, e aquele magnetismo de amor. Diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, que é onde tem essa história, que Joana experimenta uma claridade constante. Uma claridade constante. E à medida que a gente vai estudando a vida de Joana, a gente entende o que quis dizer Humberto de Campos quando ele fala da claridade constante. Ela volta para o seu lar e faz o que Jesus pediu. Se dedicou, amou. Desde este dia memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Passados anos, nós vamos encontrar Joana amarrada ao pau do martírio quando começa a perseguição e a matança dos cristãos. Porque ela se dedicou realmente à causa cristã.
Ao seu lado, seu filho, também amarrado no pau do martírio. E nesse momento, Humberto de Campos nos narra que a multidão gritava: abjura, negue a Jesus, abjura, negue a Jesus. Bastava ela negar Jesus e sua vida seria poupada. E ela serenamente se mantinha voltada para o Mestre. Isto sendo açoitada pelo carrasco. Açoitada. Humberto de Campos narra com muita propriedade e fala que o açoite cantava no ar. Vocês conseguem entender esse momento da vida dessa mulher? Por isso a minha ênfase, para a gente transportar e tentar com uma medida pequenininha, tentar poder imaginar esse momento. E ela resignada, pois o encontro com Jesus deixou-a com uma claridade constante. Nesse momento, o açoite canta no ar, só que agora no corpo do filho. E no primeiro golpe, sem a fortaleza moral da mãe, o filho grita: mãe, por favor, por mim que sou seu filho, negue a Jesus. E o açoite, pá, cantava, cortando a carne. Abjura, nega, só isso que ela precisava fazer, negar. Compreende, irmão, esse momento? Nesse momento, Humberto de Campos narra que as lágrimas salgaram o rosto de Joana. Quando o filho pede para que ela negasse a Jesus. E ela então fala com o filho: meu filho, neste momento, suas palavras me doem mais que o açoite do carrasco. E ela então recorda do sentimento da maternidade. Porque ela foi feliz também no momento de fartura, no seu lar. E ela vê aquele bebê, hoje um homem, sendo açoitado. Quem é pai e mãe sabe que filho sempre é neném. Filho sempre é neném. A idade vai ser sempre a mesma diferença. Então, nesse momento, Joana lembra de Maria. Joana lembra de Maria. A mãe de Jesus, que também levou o filho, acompanhou o filho ao martírio, que por pregar amor, nós lhe demos a cruz. E quem pode dizer que não estava lá? Quem de nós podemos afirmar que não estávamos lá? Lembra de Maria, conduzindo, sofrendo resignada, entendendo os desígnios de Deus. Então, nesse momento, ela, com uma força sobrenatural, fala para o filho: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Quantas vezes nós nos perdemos pelas felicidades transitórias, pelo prazer da matéria? Quantas vezes estamos comprometidos com Jesus? Estamos comprometidos com Jesus? Essa é a pergunta que nós vamos levar para casa.
Conseguem, meus irmãos, sentirem um momento? Temos que refletir. É chegada a hora, chega, de cometermos os mesmos erros. Vamos errar, vamos ainda, porque o interesse pessoal ainda é um grande obstáculo na nossa caminhada. Mas vamos caminhar. Errei hoje, não vou errar amanhã, porque a intenção de não errar não é ser conivente com o erro. É a intenção, errei, meu Deus, errei, mas amanhã serei mais forte, porque o despertar está aí. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela vontade de melhorar. Somos comprometidos com Jesus? Então, ainda na fogueira, nesse momento que ela fala com o filho, as labaredas já estavam presentes. E Humberto de Campos narra isso no livro Boa Nova. O filho se desespera, a multidão grita, sedenta pela tragédia. O carrasco pergunta a ela: mulher, este homem só te ensinou a morrer? Ela ainda encontra forças para dizer, não apenas a morrer, mas também a te perdoar e te amar. Nesse momento, ela sente uma mão em seus ombros. E ele fala, Joana, tem bom ânimo, aqui estou. Este é Lucas, o meu primogênito. O meu primogênito. Um dos maiores amores da minha vida. Por quem eu preciso de um coração, Pai? Toma o meu. Eu preciso de um pulmão? Toma o meu. É assim que é. Assim também com suas irmãs, vocês com os seus entes queridos, cada qual. Um jovem, 19 anos. 19 anos. Que poderia ser eu, o pregador, e ele indo para a fogueira comigo. Ou e aí? Estaríamos dispostos a deixar que isso acontecesse? Só negar Jesus e deixar o fogo alastrar. Ou deixar o fogo alastrar? Estaríamos dispostos, se Lucas, o meu filho, virasse para mim, pai, nega Jesus, por favor, que sou o teu filho. Estou comprometido com Jesus? Conseguimos enxergar pelo prisma que Joana enxergou? Porque ela já não via mais da matéria. Estamos comprometidos? Vocês estão achando que é só lá em 2000 anos? Sabia que tem países no Oriente Médio que também não aceitam cristãos? Notícias de tragédias nos nossos países irmãos, cortando cabeça, apedrejando mulheres. Nós ainda vivemos esse momento. Se eu estivesse fazendo esse estudo num país desse e batessem a minha porta, nega Jesus e vamos cada um para suas casas. E aí?
Estamos comprometidos com Jesus? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, este a salvará. Me perdoe a exaltação. Perdoado, irmão? Porque a gente, quando fala de Jesus, a gente se agiganta. A gente se agiganta. Pena que não sou assim no meu dia a dia. Sem hipocrisias. Ainda preciso muito ser dedicado à causa. Mas estamos começando. Estamos começando. Eu ainda brigo. Eu ainda xingo. Eu ainda esqueço que a lei de Deus está escrita na consciência, dona Carlota. Lembra de mim? Pois eu lembro da senhora sempre, porque a senhora me flechou o coração com a sua bondade, a sua energia positiva. É um prazer chamá-la de irmã. Eu vim para cá hoje pensando, poxa, eu podia encontrar a dona Carlota. Obrigado. Vocês entendem que seguir e falar de Cristo é muito mais do que a gente imagina? É muito mais. A sorte nossa é que Ele sabe disso. Ele nos entende. Por isso, Ele nos dá novas oportunidades. Porque só a reencarnação para explicar essas mazelas que nós passamos. Para que a gente possa entender a misericórdia de Deus. Irmão, é isso. Passados-se os séculos, quando no século XII, João, o evangelista, renasce na cidade de Assis, como Francesco Bernardone, que nós vamos conhecer por Francisco de Assis. Anos depois, nasce a primogênita num castelo de condes, que não me recordo agora o sobrenome, uma moça chamada Clara. É Joana de Cusa voltando. Aos 17 anos de idade, Joana Clara, se encanta por um jovem de 29 anos pregando durante a quaresma. Ela se encanta não só pela eloquência das palavras, mas pelo modo de vida que aquele jovem rapaz levava, de família rica, abnegou de todos os bens materiais para poder servir, viver ao máximo o significado da caridade. Divaldo, numa das palestras, fala da seguinte forma, que foi o que mais se aproximou da vida de Cristo na Terra, dos exemplos, abnegado totalmente. E claro, então se encanta. E ela resolve fugir de um casamento forjado pelos pais para viver a vida de Francisco de Assis, abnegada, se doando ao máximo, no século XII, mais de 1100 anos, com a claridade constante daquele encontro na casa de Simão Pedro. Hein? E se nós? Será que a gente não esteve lá também?
mesmo que nós não tenhamos visto Jesus, nós conhecemos as leis. E a partir de agora, nós não temos desculpas de atrasar a nossa lei. Lei de Deus. Atrasar o nosso progresso, que é inegociável. Você vai progredir e pronto. Você pode atrasar. Você pode parar, mas vai andar. E aí, se demorar muito, a vida vem, ela, com o açoite. E te faz progredir. Então, Clara de Assis, é a primeira mulher franciscana e cria a segunda ordem franciscana, que é a ordem das Clarissas, que é a ordem das mulheres. Anos depois, já uma nova personalidade, em São Miguel Neplanta, nasce uma menina encantadora, que aos 3 anos já sabia falar latim só de ver a irmã tomando aulas com o seu instrutor. Filha de um capitão espanhol, com uma cabocla, nasce novamente Joana. E ela, aos 15 anos de idade, de uma inteligência que chamava a atenção para os padrões da época, é convidada pela vice-rainha a se dirigir à cidade do México, capital, para viver como uma nobre dama de companhia. E o vice-rei, então, espantado com a inteligência de Joana, chama os sábios da corte, que fazem 2 dias de sabatina, e ela demonstra conhecimentos da química básica, astronomia, das línguas, escreve poemas maravilhosos, e ela então vive durante um tempo como na nobreza. Mas Jesus a encantava, Jesus vibrava no seu coração. Então ela resolve abandonar a vida da corte e procura no clero servir a Deus. Então ela escreve poemas maravilhosos, e ela vai para uma primeira ordem que é muito pesada, segundo Divaldo Franco, nos relatos dele, e ela então pede para sair, ela é liberada dos votos, vai para uma segunda ordem, me esqueci, me perdoem, quais as ordens que ela serve, e lá servindo a Deus, enfim, isso é o mais importante, ela toma uma posição dentro do clero. Diz, inclusive, na história, que ela é uma das primeiras feministas. E aí, palavras de Divaldo, do feminismo elevado, não da briga que estamos hoje. E aí, feminismo, machismo, né? Então, ele relata isso, a primeira mulher, porque ela defende os direitos da mulher. Porque quando ela estava lá, ela conseguiu colocar os interesses, a sua posição como pedagoga, como escritora, acima das fantasias dos homens da igreja, dos preconceitos dos homens. Por isso, eles relatam dessa forma sobre Joana Inês de la Cruz. E ela então é perseguida, humilhada, então ela mais uma vez abnega de tudo, da sua biblioteca, da sua posição, e vai limpar o chão do monastério. E mais uma vez se dedica a cuidar do próximo. Depois, segundo relatos, existe uma pandemia, e ela então vai cuidar das irmãs contaminadas, se dedica ao extremo, com certeza contraiu a doença que estava acontecendo na época, não sei qual era, e vem desencarnar aos 43 anos de uma vida, mais uma vez, dedicada ao extremo da caridade. Uma vida dedicada a Jesus. E nós, estamos comprometidos com Jesus? Ela se torna uma das figuras mais importantes da cultura hispânica. Tem monumentos em Madrid, México, catedral em Nova York.
Enfim, Juana Inês de la Cruz. Mais uma vida, mais uma personalidade da nossa querida Joana. E Joana, peço licença a você por ter a ousadia de relatar sobre a sua vida. Esqueci de pedir permissão. Mas a causa é nobre, porque chega, gente. As mensagens chegam até eles. Chega. O pensamento, quando a gente começar a entender que o pensamento são ondas que vibram e propagam pelo ar, a gente vai entender o poder real do nosso pensamento. Mas enfim, só um parênteses dentro da conversa. Então ela desencarna aos 43 anos e vai renascer no nosso querido Brasil e vai viver o seu momento extremo no ano de 1822, quando nós vivíamos a ebulição da nossa independência, mais uma vez para libertar o nosso país dos ferros da escravidão de Portugal. Angélica de Jesus, Joana, mais uma vez, Joana Angélica de Jesus, abadesa do convento da Lapa. Nós já estávamos naquele momento e existiam ainda no Brasil soldadescas portuguesas revoltadas com esse momento de independência. Então, eles tentaram invadir o convento da Lapa, onde ela era abadesa. Nesse convento eram depositados, assim como foram depositados nos manicômios da minha cidade, donzelas que cometeram equívocos mais graves naquela época, hoje nem tanto, hoje com maior compreensão das famílias, mas foram trancafiadas naquele convento e os soldados queriam entrar lá somente para roubar. Então, a abadesa Angélica de Jesus se posta na frente do convento e dizem, é atribuído a ela uma frase: covardes, só entrarão por cima do meu cadáver. Historiadores não conseguiram comprovar isso, mas eles falam, alguma parte fala que essa frase é atribuída a ela. Covardes, só entrarão por cima do meu cadáver. E aí, essa atitude permitiu que as noviças conseguissem sair por outras passagens, para outros conventos, outros lugares, e aí os soldados, eles só conseguiram roubar e depredar. E para entrar no convento, quando ela profere essa frase, um soldado embriagado a atravessa com a sua baioneta e Joana, mais uma vez, desencarna, doando a vida pelo próximo. Estamos comprometidos com Jesus? Ou não? Pode, né? Entra! Estamos comprometidos com Jesus? E diz hoje, então, que Joana, ela foi convidada pelo Espírito de verdade, no plano espiritual já, adota o pseudônimo de Joana de Ângeles, participa das 3, me parece, assim, eu consegui encontrar mais do Evangelho, ela fala sobre paciência no capítulo 9, item 7, me parece, vamos confirmar ali. Mas enfim, ela participa da codificação da doutrina e hoje é dedicada a escrever obras, através de Divaldo, sobre esse momento que a gente está numa fraqueza mental absurda, que os nossos sentimentos estão muito equivocados. Barbacena está com uma média, segundo o que o meu irmão, o meu xará Fred comentou hoje, essa semana no centro, de 1 suicídio por semana. Esses dias, vizinho à nossa casa, na ponte do Rio, um irmão ceifou, pulou, ainda não encontraram o corpo. E uma pessoa maravilhosa. Por que a gente está chegando nesse momento?
Por quê? Sem julgamento, totalmente sem julgamento. Não podemos falar, poxa, ele fez isso. Não, a gente não sabe o que nos reserva. Mas a gente despertando, sabe, eu acho que já é um bom caminho. Já é um bom caminho. Ah, então os outros que cometeram não despertaram? Não, não é isso. Não é isso, eu não sei. Não tenho essa resposta. Não tenho. Eu posso falar por mim. Estou tentando. Estou tentando muito. Muito. Estamos comprometidos com Jesus? E então, algumas frases, né, de Joana. Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. Ah, mas se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, não sei o quê. Eu não vou lembrar, vou tentar lembrar, que alguém me contou um caso, que acho que um escritor que escreveu, e ele sentou num bar e ficou pensando na vida e falou assim, poxa, se eu tivesse passado naquele teste no Botafogo, se eu tivesse passado no concurso para aeronáutica, se eu tivesse casado com a fulana de tal, e de repente assenta um homem, quando ele olha para esse homem, era ele. Um homem todo estropiado, envolvido com álcool. Fala, mas quem é você? Eu sou você se tivesse ido para o Botafogo. Errei um pênalti e a torcida, não pode ser do Flamengo não. Errei um pênalti e aí a torcida me massacrou, eu não suportei e fui para o álcool. Nesse mesmo momento, assenta um outro homem na mesma mesa, já deficiente físico, e ele olha, era a sua fisionomia. Quem é você? Fala, eu sou você, se tivesse passado no concurso da aeronáutica, teve uma pane lá, uma explosão e tal, e eu perdi aqui minhas pernas, o braço e tal. E aí ele se dá conta e pede mais um drink para o garçom. Fala, garçom, por favor, mais um drink, porque eu estou vendo que eu sou o melhor aqui. Quando ele olha para o garçom, era ele. Mas quem é você? Eu falei, eu sou você se tivesse casado com a fulana de tal. Entendeu? Então, gente, vamos aceitar resignados. Vamos aceitar. Vamos parar de querer a vida do outro. Vamos parar de olhar que a grama do outro é mais verde. A nossa tendência à comparação é absurda. Se eu compro uma bicicleta e meu vizinho compra uma melhor, aí ele me dá um uniforme para me contentar, entendeu? Eu vou querer a dele, porque a minha já não me serve mais. Carro, mesma coisa. Entenderam? Vamos aceitar, nós estamos no lugar certo, na hora certa. Não existe esse negócio de lugar errado na hora errada. A não ser que você comece a se afastar da questão 614. Carlota, guardei a questão, lembra? O que se entende por lei natural é a lei de Deus, é a única capaz de trazer felicidade. Quando a gente se afasta da lei, o homem se torna infeliz. Então, vamos vigiar os nossos passos. Irmão, 8h20, tá bom? Beleza? Então, eu queria agradecer a vocês, porque eu tenho um carinho muito grande pela casa, que foi o primeiro lugar que abriu as portas para que eu pudesse falar de Cristo. Foi aqui, em Dores, através do convite do André, e aí a gente fez primeiro estudo, palestra não, primeiro estudo, e hoje eu estou tendo a honra de voltar, e a casa um pouco mais cheia do que aquele dia, né? Que bom que está tendo colheita aí, a semente o solo está ficando fértil, né, irmão? Que bom, maravilha.
Então, assim, muito, eu carrego vocês muito, viu, irmão? Dentro do meu coração fraterno mesmo, tá? Venho outras vezes, quando for convidado. E quando a gente sair desse lugar, que a gente possa sair com a energia de Joana, um comprometimento um pouco maior do que quando nós aqui chegamos. Vamos errar? Vamos. Vamos tropeçar? Vamos. Mas comecem a buscar o autoconhecimento para que vocês possam, nas mesmas atitudes, quando os mesmos acontecimentos, quando eles acontecerem, vocês reagirem de forma diferente. Porque vai acontecer de novo. Você vai chutar a pedra, o dedão vai sangrar, a porta vai bater no mindinho, o filho vai chorar, vai adoecer. E aí a gente não pode repetir os mesmos erros, não podemos. É chegado o momento de despertar. E aqui, meus irmãos, como eu disse na primeira vez, eu falo para mim. Não tem nenhum exemplo de moral a ser seguido a não ser Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Enfim, meus irmãos, obrigado pelo convite. Tá? Agradeço aí, perdão pela altura da voz, mas